aí, meu querido. Aleluia. Dia dos Pais aí, né? Aí a gente mesmo também faz algumas coisas erradas. Eu esqueci de carregar o iPad, né? Aí o pastor Marcelo, eu vou buscar fio. Eu falei, não, deixa o micro mesmo e vamos embora, né? Mas a grande realidade é que é um dia realmente que o pessoal se alegra, o pessoal às vezes fica triste, às vezes tem... Mas nós temos que lembrar que não é um dia, todo dia nós honramos o papai, a mamãe, porque é bíblico, não é uma coisa que você faça porque hoje é dia, não, todo dia nós temos que honrar o nosso papai, nossa mamãe e tratar eles da melhor forma possível, porque nós somos cristãos. Diga, eu sou crente. Se meu pai e minha mãe ainda não são convertidos, a gente vai lutar para que eles sejam, mas eu tenho que ser o exemplo, porque eu sou crente. Eu tenho que, mas puxa vida, já passou o tempo, já faleceu, ou qualquer outra coisa. Você fez o melhor? Glória a Deus. Se você não fez, passe a fazer, mesmo que a pessoa não esteja com você. Pensa sempre nisso, você pode fazer o melhor, você pode aperfeiçoar a sua vida sempre. Deus nos dá pais físicos e nos dá pais espirituais, é ou não é? Sim ou não? Muitas vezes tem uma pessoa que está cuidando de você na sua célula, está cuidando de você, às vezes nem é crente da sua igreja, mas está dando um apoio para você. Lembra disso, como Deus tem carinho por nós, Ele sempre manda alguém para cuidar da gente, Ele sempre coloca alguém para zelar pela nossa vida, e isso faz a diferença, que ainda que nós não saibamos, mesmo antes de se converter, Deus já estava cuidando de você, Deus já estava zelando por você. Eu falo assim que a demonstração de Deus é tão intensa, tão maravilhosa, que um dia eu estava conversando com o evangelista Tabajara e descobri que o tio dele cuidou de mim muitas vezes. E eu falo assim, olha como é interessante, eu era do mundo, eu ia para baile, para essas coisas, e o tio dele tinha, sei lá, 1 metro a mais que eu de altura, quase, aqueles caras grandão, né? E muitas vezes a gente se metia em confusão e ele falava para as pessoas, não mexe com ele porque ele é meu irmão. O pessoal olhava para ele, via um camarada de pele negra e um baixinho, branquinho, e falava, ele é seu irmão? Ele falava, é. Por quê? Aí o pessoal falava, não, por que não? Deixar de ser seu, é seu. E muitas vezes eu deixei de apanhar por causa dele. Eu entrei em confusão em baile, em coisa do tipo, e quando o pessoal falava, não mexe com ele, porque ele é irmão do Ditão, então é melhor não mexer com ele. Hoje eu sou o pai espiritual do evangelista Tabajara, e o tio dele que cuidava de mim. Então olha como Deus faz as coisas. Quando eu era do mundo e eu não sabia de nada, Deus já tinha alguém cuidando de mim em certos lugares que eu andava, e depois passa o tempo e eu fui cuidar de outras pessoas. Então coloca isso no seu coração, você não está sozinho. Aonde você estiver, os olhos do Senhor estarão, e aonde você andar, Ele vai ter alguém para cuidar de você. Não importa, eu não tenho mais meu pai já faleceu, o pai da bispa já faleceu, mas eu tenho pessoas que cuidam de mim com tanto carinho até hoje, como se fossem filhos espirituais, amigos espirituais, que estão sempre por perto, esticando a mão, estendendo a mão e dizendo, você precisa de alguma coisa? Então aprenda isso. Nós multiplicamos o amor que Deus nos deu, nós recebemos e por isso retribuímos. Comece a pensar quantas pessoas você pode trabalhar e abençoar e ser o pai espiritual. Quantas vidas lá fora estão procurando alguém que possa orientá-lo, alguém que possa falar com ele, alguém que possa lutar por ele, alguém que possa dirigi-lo, e você está às vezes parado, dizendo, não sei. O dia de amanhã pertence a Deus, mas hoje é o dia que Deus preparou para você mudar a sua história. Hoje, por isso eu coloquei como tema, o seu futuro começa hoje. Your future starts today. O seu futuro começa hoje. Você hoje precisa abrir os seus olhos para começar a imaginar que muitas coisas atrapalharam você, muitas coisas bloquearam você, muitas coisas impediram você, mas não quer dizer que esse seja o final, e não quer dizer que por isso você não possa ir além, não quer dizer que tudo que veio impedir não possa ser tirado do caminho
através da manifestação que o próprio pastor Sandro disse aqui. Sair das coisas naturais para entrar nas sobrenaturais. Há uma mudança que vem acontecendo e nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos o dia de amanhã? Pergunta para a pessoa do lado, você sabe o dia de amanhã? Fala, Tiago, você imaginava que você está com seu pai naquela chácara curtindo a piscina? Tiago teve momentos difíceis na vida, momentos bastante difíceis. O pai dele, uma época, entrou pelo alcoolismo, foi alcoólatra e não quis mais morar na casa, quis morar sozinho, andar pela rua e fazer uma porção de coisas. O Tiago se converteu, se posicionou, acabou abençoando o pai dele. Hoje eles andam mais juntos do que andavam antigamente. Aí você fala, o que aconteceu? O dia de amanhã depende de hoje. Um dia ele teve que se posicionar, um dia ele teve que se firmar, um dia ele teve que se estabelecer. E hoje eles conseguem compartilhar a mesma casa, rir das mesmas coisas, se divertirem com os passarinhos, com as coisas que acontecem. E aí você fala assim, mas como que mudou tanto? Como que mudou tudo isso? Porque tem alguém que está estrategicamente preparado para te ajudar. Tem alguém que está pontualmente preparado para te ajudar. Tem alguém que está desesperado para te ajudar. Tem alguém que está esperando o seu clamor, que está esperando o seu posicionamento. Porque se você não se posiciona, ele não pode ajudar. Se usando ainda a vida dele, se ele continuasse cuidando da vida dele como era só no mundo, se o pai dele continuasse andando simplesmente como era no mundo, eles estariam separados, cada um no lugar, talvez vivendo tristemente. Mas quando nós damos a possibilidade a Deus, o Senhor responde com a realização. Então hoje nós precisamos entender. Já viram pessoas que vão fazer regime? O que acontece? Quando eles vão começar? Segunda-feira. E como segunda-feira é sempre uma semana depois, porque normalmente quem fala isso, ele fala na própria segunda ou na terça e ele empurra mais um pouco. E como ele empurra mais um pouco, ele não começa. Já viu pessoas que falam assim, eu queria estudar, mas eu não tenho como estudar. E aí você olha para o outro lado e fala assim, mas aquela pessoa foi lá, tirou uma bolsa de estudo, se sacrificou, estudou, se formou. Por quê? Porque não deixou para amanhã, foi até lá, se posicionou. Deus só pode nos ajudar e ajudar você, a mim, qualquer um, quando a pessoa se posiciona, quando ele começa a buscar realmente uma mudança de comportamento, quando ele quer alguma coisa a mais. Por isso quem nunca começa, nunca vai terminar. Você fala assim, eu tenho que lavar o carro, mas você não começa, você nunca vai terminar. Eu tenho que ir ao mercado, você não sai da sua casa para ir até lá, você nunca vai fazer as compras e voltar, vai ficar lá esperando. Eu tenho que ter um lado de posicionamento. Nós sabemos que Deus quer se manifestar trazendo seus sinais e maravilhas. A vontade dele é essa, dar coisas grandes para nós, entrar na casa, tocar na família, restaurar ou restituir coisas que foram quebradas, dar um novo horizonte, transformar o futuro. Quantas pessoas nós ouvimos falar, não, mas a família sempre teve dificuldade, não, mas a enfermidade sempre fez parte, nós sempre fomos assim, nunca deu certo, na nossa casa realmente os casamentos não perduram, ninguém lá fica assim, tal. Parece que é um estigma. E às vezes você aceita isso como uma palavra profética para a sua vida, e não é, uma palavra de maldição, não é profética, não é de realização, não é de crescimento, não é de alegria, não é de gozo, não é de satisfação. Então eu preciso, a primeira coisa é entender, que ainda que o inimigo diga que não, Deus está pronto a dizer que sim. Mas Ele precisa que você entenda, que entre o passado e o futuro, tem o hoje, tem o agora. Se você hoje entende que esse dia é o dia da sua mudança, então você vai esquecer o passado para projetar o seu futuro começando hoje. Diga hoje. Você precisa ter a sensibilidade de rasgar o seu coração ao ponto de deixar Deus mostrar o que Ele tem para fazer hoje. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, mas isso está longe de acontecer. Ainda que esteja longe, sabe, eu vou daqui até Goiás, são 11, 12, 13 horas de carro, mas se eu não tirar o carro do lugar, vão continuar sendo 13 horas,
Mas se eu tirar o carro e começar a andar, mesmo que eu vou passar no meio do trânsito, daqui a pouco serão 12, daqui a pouco serão 11, daqui a pouco serão 10, daqui a pouco serão 5, 4, 3, 2, 1 e eu chegarei. Mas eu preciso mudar essa história hoje. Eu preciso ter uma posição hoje. Nós sabemos que Ele quer se manifestar, mas só vai fazer isso, só vai encontrar essas pessoas buscando aqueles que se esforçam, aqueles que são determinados a começar, aqueles que têm realização. Eu lembro quando eu gostava de ir para Caldas Novas com as crianças, e eu sabia que eles dentro do carro iam me dar muito trabalho, porque criança dentro do carro, depois de uma hora ele começa: pai, vai demorar, pai, eu quero ir no banheiro, pai, eu quero comer, pai, eu estou com fome, estou com sede, estou com isso. Bebeu, tem que fazer xixi, comeu, tem que ir no banheiro, vai piorando. Então o que eu fazia? Eu costumava sair daqui tipo 00:30, punha eles deitados no carro, já todo mundo dormindo, e aí até a bispa dormia, e eu sentava o pé daqui e ia embora. Quando eles davam a primeira acordada, a gente já estava para lá de Ribeirão Preto. Aí eu parava em algum lugar, lá um posto de gasolina, em algum lugar, para ver se alguém queria ir no banheiro, alguma coisa, punha eles de novo, deita aí, dorme, ou então nem acordava e toca de novo, mais 3, 4, 5 horas. Quando eles clareavam o dia e se davam por si, eu já estava 3 horas no máximo de lá, e aí eles já iam olhando e perguntando. Aí você já está, quase perto, você tem mais paciência, consegue chegar. Mas eu sabia disso, por isso eu tomava uma posição naquele dia, naquela hora, para poder alcançar o objetivo. Será que você está sacrificando? Porque pensa bem, todo mundo dormindo dentro do carro e você dirigindo. Você olha para o lado, ninguém fala com você. Você olha para trás, só vê barulho de roncar e coisa do tipo. E de repente você continua, está sacrificando, mas o objetivo está sendo alcançado. Espiritualmente, nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que mudar o nosso comportamento, nós temos que ter o nosso objetivo. E às vezes nós vamos ter que nos sacrificar. Às vezes nós vamos ter que abrir um espaço para poder realizar. Outro dia eu estava lendo e uma pessoa enviou, eu até enviei para os nossos pastores, que a Coreia teve um momento de aflição há 20 anos atrás, a pobreza era grande, a dificuldade era grande, e o pessoal lá, um grupo de cristãos, começaram a ver que eles precisavam orar, porque de outra maneira eles não iam realizar. Sabe o Brasil? Que você já viu campanha da paz? Você já viu campanha contra não sei o que? Já viu aí, de repente, a Lava Jato, a Lava Filho, a Lava não sei o que? Já viu tudo, mas quando você olha, aparece mais um. Por quê? Porque a grande mudança está na mão de Deus, não está na mão do ser humano. Isso é um combate espiritual que muitas vezes a gente não quer reconhecer, e enquanto nós tentarmos fazer as coisas pelos meios normais, nós vamos sofrer. Então o que eles fizeram? Colocaram que 4:30 da manhã era horário de orar, todos os cristãos deveriam orar. No começo muita gente disse: que loucura, orar de madrugada. Mas depois começou a entrar. E hoje, 20 anos depois, ela é a 14ª nação em poder aquisitivo. E aí você fala assim: como é que eles mudaram tanto a estrutura? Porque até hoje 90% das igrejas lá tem culto às 4:30 da manhã. Eles oram a partir das 4:30 da manhã na igreja. Quem vai trabalhar, quem não tem trabalho ou está desempregado ou trabalha no outro horário, fica lá orando 2 horas. Tem que orar 2 horas e eles oram 2 horas. Só que eles perceberam, qual foi a mudança? Antes eles oravam primeiro por eles mesmos, depois pela família e depois pelo governo. Eles perceberam que o governo estava atrapalhando a vida deles, então eles inverteram. Primeiro oramos para aqueles que dirigem a nação, é bíblico. E aí depois nós oramos por nós mesmos, porque quando nós conseguimos pessoas fiéis para dirigir a nação, nós vamos sofrer muito menos. Mas eles tiveram que começar 20 anos atrás, para agora ser a 14ª nação, para agora serem respeitados, para agora ter essa mobilização. E aí agora para eles isso já faz parte da vida deles. Mas você acha que não tem sacrifício? 4:30 da manhã você estar numa igreja orando? Você acha que não tem sacrifício, mesmo que seja na sua casa, você estar às 4:30 da manhã orando? Mas o começo, o hoje deles foi há 20 anos atrás, e o tempo passou, e agora quando você olha, todo mundo fala: qual é a nação que tem maior influência de oração?
maior determinação. E o pessoal fala, a Coreia, eles têm um monte, pessoas que ficam 24 horas sem sair daquele lugar orando, e vão revezando, para que todos os dias do ano tenha pessoas orando pela nação, todos os dias, não para, não cessa, e não é uma nem duas, é uma multidão. Aí você fala, mas tem sacrifício? Tem, mas tem realização. Fala, eu preciso aprender a sacrificar na direção certa, porque tem muita gente fazendo sacrifício. Quantas pessoas trabalham desde a madrugada? Quantas pessoas trabalham de manhã até meia-noite, 1h da manhã? Quantas pessoas estão aí penduradas nos ônibus? Quantas pessoas estão sendo lesadas no INSS? Estão sendo lesadas em tantas situações que a gente conhece? Estão sacrificando, mas só que eles estão sacrificando na direção errada, e é isso que traz uma dificuldade. Por quê? Porque aí nós não temos segurança, porque não temos isso, não temos aquilo, não temos aquilo outro. Eu não quero nem falar, não estou falando nem politicamente, mas estou falando de bem-estar das nossas vidas, independente, não sei nem quem poderia ser o governo, eu não sei, mas que estivesse debaixo da tutela do nosso Deus, que fizesse as coisas dirigidas para que não prejudicasse a nação ou o povo. Não estou dizendo que tem que ser crente, mas estou dizendo que ele não sairia fora, porque a mão de Deus é poderosa, porque a direção de Deus é forte, porque o Senhor guarda os seus queridos. E aí nós começaríamos a ver. Então, quando nós olhamos para isso, a gente fala, peraí, nós precisamos estar determinados a começar hoje a grande realização do amanhã, repassar na minha casa, ver o tempo que eu estou gastando com tantas coisas e tão pouco com a minha intimidade com Deus. Quanto tempo eu estou gastando lendo a Bíblia? Não tenho tempo, eu estudo, eu trabalho. Quem não tem tempo para Deus, vive perdendo tempo, porque ele está fora, ele está sem uma cobertura, ele tem um guarda-chuva, mas ele não abre o guarda-chuva, ele vai levar a chuva na cabeça, e aí depois vem a gripe, etc, etc, etc. Então nós precisamos estar convictos daquilo que é ser cristão, que é andar aliançado, que é viver a glória e o poder de Deus. Sempre que vemos os milagres de Jesus, encontramos pessoas se disponibilizando a chegar até Ele, para receber a grande realização dos sinais e dos milagres, chegar até Ele. As pessoas clamavam, olha, aquela mulher do fluxo de sangue, ela entrou no meio da multidão, se agachou, tocou a orla da veste de Jesus, e quando ela tocou a orla da veste dela, ela estava doente há 12 anos, e ela foi, o quê? Curada. Estava errado, ela não podia ter feito aquilo. A lógica humana dizia que a mulher, quando estava com o fluxo, não deveria se misturar com pessoas, ela era considerada imunda, ela não podia sair, mas ela estava há 12 anos, ou seja, ela até estava enferma, e a enfermidade também separava eles das pessoas, mas ela não olhou para nada disso, ela se sacrificou, ela não podia ir de pé, ela se agachou, entrou por baixo e tocou na veste de Jesus, foi curada. O sacrifício, ele traz a realização, e nós muitas vezes estamos perdendo essa possibilidade. Aquela outra mulher que tinha uma filha doente, e que foi até Jesus, e os próprios discípulos dele falaram, espere, essa mulher está vindo atrás de nós. E aí ele falou, olha mulher, eu não vim para vocês, eu vim para os judeus. Ela falou, mas também os cachorrinhos comem da mesa do seu Senhor. E Jesus falou para ela, bom, tua fé te salvou, te curou, vai lá, sua filha está curada. Mas por quê? Porque sacrifício, humilhação, posicionamento traz realização. Os 10 leprosos foram até Jesus e foram curados, mas diz que só um voltou. Aquele que voltou, além de ser curado, foi salvo. Aquele, além de ser curado, e ele não era judeu, ele não era judeu, mas ele voltou para agradecer, e o Senhor disse, onde estão os outros 9? Deu a ele a condição de entrar no céu. Sacrifício, ele voltou, ele se posicionou. Aquele cego de Jericó, muito louco, que ficava gritando lá, filho de Davi, tem misericórdia de mim, o pessoal mandava ele calar a boca, ele não parou. Jesus foi até ele, porque ouviu os gritos dele, e quando chegou nele, fez o quê? O que Jesus fez? O que Jesus fez com aquele coitado? Curou. Sacrifício trouxe um milagre. Amado, o que é que você está fazendo para ver um milagre na sua vida?
porque você está olhando lá para frente, reclamando que a tua vida, olha, o vizinho lá nem crente é, e ele tem isso, o outro é crente, meia boca e tem aquilo, e eu que sou crente, só pela sua declaração eu já vi que você não é crente coisa nenhuma, porque você está olhando para os outros e não está olhando para o céu. Olhe para o Senhor, para o Deus da sua vida, para aquele autor e consumador da sua fé. Eu não quero saber quem está em volta, eu quero saber quem está acima de mim, quem está disposto a mudar minha vida. Isso precisa mudar a nossa história, a nossa concepção e trazer a realização. Nós podíamos falar de tantos outros, na verdade. Por isso, se quisermos uma grande mudança para a nossa vida no futuro, então teremos que começar quando? Fala para o irmão do lado hoje. Fala para ele, você está afim de começar a mudar a sua vida? O que você estiver fazendo hoje determinará o seu amanhã. Tudo depende, irmão. Você quer ser médico? Você vai ter que estudar. Pouco? Não muito. Vai estudar muito. Só no mínimo 11 anos ali, entre residência e tudo. Mas se você quiser. Mas e depois? Depois você vai ser médico. Poxa, como eu queria ser médico. Todo mundo, quando é garoto, criança, fica pensando naquele pessoal de branco, que bonito. Ou então ser um doutor, pode ser advogado, engenheiro. Ou então ser o piloto do carro da Fórmula 1. Ou ser de repente, né, alguém aí que tem algum nome, mas a gente não enxerga o sacrifício que aquelas pessoas tiveram para chegar naquele lugar, para ir até aquele lugar, para fazer alguma coisa, para mudar alguma história. Quantas vezes o que aconteceu? E nós muitas vezes estamos querendo ver só a realização, mas tem que começar para poder alcançar. Deus só vai poder nos ajudar a partir do momento que nós nos posicionarmos. Tem alguém aqui determinado a posicionar-se? Deus quer mudar a tua história. Deuteronômio 11, 26 fala assim: e eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ele está te dando o que? Direito de escolha. Ele não está dizendo assim, você vai ter que escolher a maldição, você vai ser amaldiçoado, você vai ser abençoado. Ele diz assim, eu coloco diante de você, você escolhe. É você que escolhe. E ele faz isso quando? Está escrito aqui, quando que é? Hoje. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição, se não cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conheceis. Ele coloca isso como uma posição, ou segue a palavra de Deus, e você recebe a sua vitória. Quando? Hoje. Não siga a palavra de Deus, e você recebe a maldição. Quando? Hoje. É imediato. Mesmo que o mal não aconteça, a maldição já fica estabelecida pelo nosso comportamento. Então o que muda? O comportamento que eu tenho hoje. Você está entendendo? Porque é muito importante que a gente não fique procurando em outros lugares. Vou achar um culpado. O maior culpado normalmente somos nós mesmos, porque o Senhor continua sendo Deus e está no mesmo lugar, e o que Ele espera é que você corra para Ele, que você busque nele. Não adianta eu ter desculpas. Mas você não sabe onde eu trabalho, mas você não sabe onde eu moro, mas você não sabe o país que eu moro, mas você não sabe o governo que tem, você não sabe. Ele diz que a salvação é o quê? Individual. A bênção de Deus é individual. Ele pode manter alguém no meio de uma situação podre, e Ele pode manter a pessoa naquele lugar. Ele pode dar a situação. Aquela mulher, quando recebeu Elias na sua casa, havia uma seca tremenda, uma fome tremenda, e quando ela recebe Elias da casa dela, ele só pede para ela obedecer à voz do profeta, só isso. Se você for lá e fizer o bolo, eu comerei, e não vai acabar o azeite, e não vai acabar a farinha. Como ela escolheu a bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos manda, ela cumpriu. Quando ela cumpriu, o azeite se multiplicou, a farinha se multiplicou, e enquanto não tinha água, enquanto estava faltando água, a panela dela gerava farinha,
a botija dela gerava azeite. Por quê? Porque ela obedeceu a voz de Deus, através da vida daquele profeta. E aí não tinha como ela não ser abençoada. Mas ela diz: eu e meu filho comeremos e depois morreremos. Se ela tivesse ido pela palavra dela, ela teria morrido, ela não teria continuado. Ela comeria e depois morreria. Mas como ela ouviu a voz de Deus, então ele diz que há bênção quando cumprirmos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Nós temos que ter essa convicção. Fomos chamados por Deus. A nossa casa, através do nosso comportamento, será abençoada. A nossa família será abençoada. O nosso trabalho será abençoado. Os nossos filhos receberão a manifestação das bênçãos, que é um direito que vem através da paternidade que você define naquele lugar. Você vai ser a ferramenta de prosperidade daquela casa, tanto no espiritual quanto no financeiro. Nós precisamos abrir o nosso coração para isso. Muitas pessoas pensam que o futuro deles depende dos seus pais, depende da herança que eles deixaram para você, e por isso se acomodam para viver a mesma vida para sempre. Se todo mundo foi mal, você acredita que vai ser mal e não vai conseguir crescer, e não vai vencer, e não vai alcançar, e não vai realizar, e isso e aquilo. Meu irmão, esqueça o passado, ouça a voz de Deus para a tua vida. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele diz aqui: você quer escolher a bênção ou a maldição? O que você quer escolher? Deixa eu ouvir você. Você quer a bênção ou a maldição? Se você quer a bênção, é só seguir a palavra de Deus. Mas simples assim? Simples assim. Mas seguir a palavra de Deus, muitas vezes as pessoas querem seguir mais ou menos, sabe? Mais ou menos. E daí eu lembro assim, quando a gente era do mundo e jogava na loteria, se eu acertasse, tinha 5 números para acertar, se eu acertasse 4, eu não ganhava. Mas quando eu venho para a igreja, eu pego toda a orientação de Deus, eu faço metade, e a outra metade eu deixo para lá. E aí eu falo assim: ganhei na loteria, não ganhei? Não, não ganhou. Você está brincando com as coisas de Deus. Você está sendo aquela pessoa que nem é frio e nem é quente, você está sendo morno. E o que ele fala do morno? Vomitá-lo-ei. Mas por que Deus fica tão indignado com o morno? Porque o frio não conhece as coisas de Deus, então ele é ignorante às coisas de Deus. Perfeito. Não podemos cobrar uma pessoa ignorante, que não entende o que está acontecendo ou não sabe o que está fazendo. Quando ele é quente, ele adquiriu, conheceu e realizou. E o morno é aquele que conhece, mas não faz. Ou seja, ele sabe o que tem que fazer. Ele deveria estar cumprindo as leis, mas ele está burlando a lei. Ele deveria estar fazendo a coisa que é certa, mas ele está burlando as coisas certas. Em detrimento pessoal, em sonho, não importa o que seja, mas ele está brincando com a situação. E aí que nós começamos a entender, porque muita gente às vezes está dentro da igreja, mas não está alcançando o objetivo. Porque na verdade ele está dentro da igreja, mas o coração dele está lá fora. O físico está dentro, mas o coração está fora. Ou seja, as coisas do mundo ainda dominam o seu entendimento. Ele ainda tem aqueles flashes de desejo do mundo, do engano, do que você quiser aí. E ele está aqui, mas daqui a pouco alguém faz um convite e ele aceita. Alguém mostra para ele um caminho de prosperidade errada e ele aceita. Alguém chama ele para participar de alguma coisa que dê poder a ele e ele aceita. E aí você fala assim: o que aconteceu? Por que ele está fazendo isso? Porque ele ainda não se definiu a amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não se definiu. Ele ainda está aqui como se não tivesse outra saída melhor para ele no momento. Como se de repente isso fizesse bem. Quantos cantores se tornaram gospel nos últimos anos? Uma centena, sei lá. Mas por que eles se tornaram? Porque eles queriam se converter, ou porque eles queriam usar o mercado gospel para ganhar uns trocados? Porque ainda hoje, na definição de quem produz CDs, não existe um povo que compre mais material, fonográfico do que o crente. O crente compra mais do que o pessoal do mundo. Então, peraí, eles pensam assim: vai dar lucro. Só que isso traz salvação? Puxa vida, que pena. Muita gente pensa que sim. E aí quando não traz, eles acabam perdendo a possibilidade daquilo que eles tinham. Ou seja,
Se você acha que é bom, fique no mundo e faça a sua parte. Se você acha que Jesus vale a pena, que Deus vale a pena, então venha, e Deus vai poder abençoar você com a prosperidade no seu trabalho. Mas quando você faz a coisa pela metade, você fecha as possibilidades. Você vive um tempo lá em cima, mas não todo o tempo. Você engana por um tempo, mas não engana por todo o tempo. Por quê? Porque Deus dá chance para que a gente possa se corrigir. E isso precisa entrar no nosso coração. Muitas pessoas pensam que o futuro deles está ligado nas heranças. Mas nós podemos cortar tudo aquilo que veio do passado para começar um novo tempo, uma nova vida. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é isso. Eu lembro quando eu estava me convertendo e eu perdi emprego. Eu estava começando a minha esposa fazer campanha em casa, e na segunda, quinta-feira que ela estava lá, eles oraram por mim e eu perdi emprego. 10 anos e meio de empresa. Eu fiquei maluco. Que é isso? Que oração boba é essa? Que pessoal sem mira. Em vez de derrubar o meu chefe, derrubou a mim. A minha visão foi: eu perdi. E a visão de Deus foi: eu vou limpar o seu passado. Eu vou descaracterizar aquilo que você já gerou. Você vive de mentira e de engano. Você vive de burlar normas, leis e etc. com seus clientes, com as coisas. E eu vou te dar a maior chance da sua vida. Jogar tudo que é podre fora e restaurar. Foi a melhor coisa que aconteceu. Eu entrei na outra empresa e já entrei com as notas certas, com os clientes certos, com o comportamento adequado. Foi a maior faxina que Deus podia fazer na minha vida. Mudou a minha história. Agora, eu tinha duas formas de pensar. Uma, Ele me deu a chance de mudar de vida. Duas, vou buscar tudo que era podre e colocar de volta na caixinha. Vou visitar os meus clientes e vou falar para eles: eu posso continuar dando participação para vocês nas vendas, eu posso continuar pagando boates e isso e aquilo, eu posso, não. Eu entendi o mistério de Deus. Ele quer tirar o jugo do meu pescoço. Ele quer me dar a condição de ser livre, de começar uma vida de honra, uma vida de caráter, uma vida de brio, uma vida onde eu possa andar de cabeça erguida, que não tenho medo da auditoria, não tenho medo da fiscalização, não tenho, porque está tudo certinho agora. Foi a melhor coisa que aconteceu. Por quê? Porque aí eu pude ser crente, cristão de verdade. Não precisei mais ficar com medo. E você hoje pode ter que tomar algumas atitudes de sacrifício, mudar alguns comportamentos da sua vida, abandonar algumas amizades, porque tem amizade, meu irmão, que te leva para baixo e não para cima. Ah, mas apóstolo, eu tenho 20 anos de amizade com aquela pessoa. Amado, se distancia um pouco, se fortalece em Deus, e quando você voltar, vai voltar para lá um crente de verdade. Vai voltar alguém para ser testemunho vivo, vai voltar alguém para falar do nome do Senhor, vai falar alguém para honrar a sua família, vai voltar alguém para falar para os seus filhos que você não é uma pessoa qualquer, mas você é um homem, não simplesmente um homem no sexo masculino, mas uma pessoa de caráter, uma mulher de caráter, uma pessoa que seja honrada. Essa diferença é muito grande, e Deus quer dar na sua mão essa condição. Não será reclamando que você vai mudar o seu futuro. Diga: não vai ser reclamando que eu vou mudar o meu futuro. Na verdade, a grande mudança de vida está ligada ao que eu vou realizar a partir de hoje. E agora? E agora? Vamos desfazer alguns dos WhatsApps aí? Vamos desfazer aí, tirar alguns amigos do Facebook? Vamos apagar alguns telefones da nossa agenda e não atender mais aquele telefone? Vamos pagar nossas contas atrasadas, que parece que já virou hábito? Vamos pagar as coisas em dia? Vamos começar realmente a ter uma palavra só? Não uma palavra de manhã, uma de tarde, uma de noite? Vamos começar a ser amigo, não por interesse, mas porque nós amamos a Deus. E Ele diz: ame ao teu próximo como a ti mesmo.
Então eu não vou amar quem me dá alguma coisa em troca. Não, aquele lá pode ser o cara que tem grana, vai me ajudar, então eu vou ficar muito amigo dele. Não. Deus vai colocar pessoas na sua frente, você vai ajudar, e da onde você não espera, virá a prosperidade para te abençoar. Da onde você não espera, porque Deus é maluco nesse negócio. Desculpa esse termo aí, mas ele faz umas coisas doidas. A gente pensa assim, eu vou ajudar aqui o José, porque o José vai me ajudar, porque o José não dá nem tchau para você. Mas de repente, do nada, Deus levanta alguém lá do outro lado, que nunca te viu, e é o cara que vai te abençoar, é o cara que vai começar a mudar a tua história. É algo que você não tem explicação. Você pensa que tem, mas não tem. Primeira vez que nós fomos para a América, nós fomos porque um amigo ia, e eu pensei, toda a minha base está em cima desse amigo. Só que esse amigo na última hora não foi, e quando ele não foi, eu falei, meu Deus, e agora? Só que Deus colocou a gente na casa de um outro pastor lá, que eu nunca tinha visto, e ele tratou a gente como se nós fôssemos príncipes. Ele comprou presente para mim, roupa, perfume. Eu falei, não, cara, que é isso? Ele falou assim, Deus está tocando no meu coração que eu tenho que te abençoar. Eu estava na casa dele, uma baita de uma casa, e ele me levando na loja e comprando as coisas para mim. Aí ele falou para nós, depois que nós fomos viajar a próxima vez para lá, ele falou assim, se você ficar em outro lugar que não for na minha casa, eu nunca mais falo com você. Eu falei, tá feito, estou na sua casa, eu não tenho nem onde para ir, estou na sua casa. Ele busca no aeroporto, trata a gente super bem, leva nos lugares, paga restaurante. Eu praticamente nunca fiz grandes coisas para ele no passado. E olha o que Deus faz. Levantou alguém lá na América para falar assim, esse aqui vai ser aquela viúva que vai ficar te dando comida, que você não sabe nem porquê, mas ela vai ficar te mantendo. Aí você entende o que? Deus tem o cuidado da sua vida. Seja um crente fiel, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, honre o nome do Senhor, porque tudo que você imagina, tem gente que fala assim, meu casamento não está bem. Amado, Deus cura AIDS, câncer, pode curar? E casamento? Então tá bom, então vamos acordar para uma realidade. Quando eu estou precisando de um milagre, não importa qual seja ele, Deus está presente para fazer o que for preciso. Ele quer mudar a tua história, quer estruturar a tua vida, quer restaurar a tua casa, quer dar sinais da glória dele, quer renovar o amor, quer colocar alegria, quer colocar gozo, quer colocar paz, mas só tem um jeito, vá na direção dele, vá na direção dele, para de ser metido, orgulhoso. Entenda que quando nós precisamos de um médico, a gente vai procurar um médico. Quando nós precisamos de dentista, a gente procura um dentista. Quando nós queremos comprar carne, a gente vai lá naquele açougue especial. E quando nós precisamos de milagre, é Deus que pode fazer. Só Deus pode fazer. Abra o seu coração para isso. Na verdade, a grande mudança da sua vida está ligada ao que você vai realizar quando você sair por aquela porta. Quem você vai ser? Quem você vai ser, amado? Eu não vou continuar sendo o mesmo cara. Eu acho que não vale a pena mudar nada. Então, amanhã não reclame, porque você vai ser exatamente aquilo que você é e nada mais. Se eu quero melhorar o meu perfil, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar o meu comportamento. Tem um ditado que diz, se eu quero colher alguma coisa diferente, eu devo mudar as minhas sementes. Eu quero colher alguma coisa diferente, eu continuo plantando tomate, mas não nasce maçã, não vai nascer maçã. Semente de tomate gera tomate. Então o meu caráter precisa ser revestido, restaurado, transformado, estabelecido. Para quê? Para que eu possa viver agora um novo propósito da parte de Deus. Coisas maiores, coisas diferentes, propósitos diferentes. Será que nós estamos abertos a isso? Você está afim de uma mudança? Não há ninguém que não possa melhorar. Não há ninguém. Nem aquele que diz que está bom, nem aquele que diz que está bom. Pode ser melhor. Faça mais, melhore, adestra o teu perfil, prepara a tua estrutura, molda os teus olhos para enxergar as coisas de Deus, e aí você vai ver o que Ele pode fazer. Um exemplo de grande realização foi a vida de Neemias. Abre aí Neemias na sua Bíblia.
ou fica olhando ali na tela que também tem. Neemias capítulo 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês do Quisleu, que no ano 20º, estando em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, que restaram do cativeiro, acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aquele que o amam e guardam os seus mandamentos, estejam, pois, atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Quando nós olhamos, eu depois vou falar um pouco mais do restante aqui, mas nós vemos aqui que o futuro começa hoje, mas o posicionamento hoje é o atalho usado no caminho de Neemias para um futuro mais rápido. Ele sentiu. Nessa palavra diz que ele se condoeu pelo sofrimento do povo. Os pais dele já tinham morrido, mas ele fica sabendo que o povo lá está vivendo em miséria, que os muros de Jerusalém foram derrubados, que as casas foram queimadas, e que ali a intimidade com Deus praticamente se acabou, e aquilo dói muito nele. E ele começa a pensar o que ele podia fazer, o que ele poderia fazer agora. Ele começa a desejar entrar nessa questão e restabelecer Jerusalém. Ele começa a imaginar como ele poderia ir até lá, levantar aqueles muros, levantar aqueles portões, colocar os ferrolhos novamente, colocar as casas, vamos dizer, dos sacerdotes em pé, restaurar o sacerdócio na cidade. É difícil, né, irmão? Alguém que aqui é copeiro do rei, alguém que aqui é funcionário, como ele vai sair daqui e ir até uma outra localização e de repente chegar lá e fazer tudo isso? Ele precisaria de muita coisa, mas ele entendeu que o futuro começava naquele dia. Ele entendeu que o futuro da mudança não ia acontecer se ele ficasse parado. Ele tinha que tomar algumas atitudes, e dentro dessas atitudes a gente percebe que ele olha para o futuro, mas ele precisa de um futuro rápido, ele precisa de um futuro imediato, ele precisa de um futuro que viesse a ser, vamos dizer assim, transformado logo. Quantos dias levou para construir ou para restaurar os muros? 52, diga 52. Em 52 dias ele restaurou os muros, ele levantou os portões, ele colocou os ferrolhos, ele restabeleceu o sacerdócio, ele restabeleceu vamos dizer assim, o caráter do povo que tinha perdido a visão da orientação de Deus. Foi um negócio assim, rápido, mas para ele fazer isso, ele precisava de algumas coisas. E aí nós começamos a ver que o posicionamento hoje é um atalho usado no caminho de Neemias para um futuro mais rápido. Ele queria chegar lá, ele precisava ser rápido, e ele falou: se eu não me posicionar, não vai acontecer, se eu não tomar uma atitude, não vai acontecer. E a primeira coisa que ele percebeu, que Neemias percebeu, que não adiantaria, enquanto Neemias chorava, nada mudava. A primeira coisa, chorar adianta, irmão? Tem muita gente que perde muito tempo chorando e pouco tempo realizando. Olha o que ele fala, as palavras de Neemias, tal, que veio Anani, um dos meus irmãos, e ele de Judá, perguntei-lhes pelos judeus que escaparam, disseram: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria, desprezo, o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas. E seria que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Ele chorou, lamentou, ficou lá algum tempo. Mudou alguma coisa? A mudança começa quando ele para fazer o quê?
jejuar e orar perante Deus. Por quê? Porque daquela hora ele começa a pedir o quê? Interferência de Deus. Chorar, reclamar, ficar em casa, estou magoado, estou abatido, estou com problema no casamento, estou com problema com o filho, estou com problema com dinheiro, estou com problema na empresa, estou com problema não sei o que, olha o fulano, olha o outro, olha que situação, minha família está lá assim, está assado. Isso não resolve nada. A mudança começa quando ele para de chorar e começa a jejuar e orar. Ali ele vai ter o que? A manifestação de Deus. Quando nós olhamos para isso, a gente começa a perceber. Devemos conhecer o problema em detalhes, para podermos tomar a atitude correta quanto ao nosso posicionamento. Mas nós notamos que chorar, ficar triste, apenas torna a pessoa abatida e angustiada. E isto não vai trazer revelação ou mudança alguma. Então, amado, ao invés de gastar tempo se amargurando, se angustiando, ficando, como diz, com raiva de um, não, desculpa, eu não perdoo. Esquece essa história de perdão ou não perdão, porque isso só vai acrescentar a você mais dificuldade espiritual. Abre o teu coração para Deus ouvir a tua voz e responder a tua voz. A mudança é essa, uma visão que possa dar continuidade. Chorar só vai trazer angústia, só vai trazer desânimo, nada mais que isso. Segundo, Neemias restaura a aliança com Deus e disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Meu irmão, ele quebrou a barreira. A primeira coisa que ele faz, ele entra para restaurar a lembrança de quem somos, que pertencemos a Deus. E a primeira coisa que ele começa a ver é que ele depende da promessa. É imperativo para ele poder ter o fortalecimento na fé. É algo que muda. Restaurar nossas lembranças que somos de Deus, que dependemos das suas promessas, que vivemos aquilo que o Senhor colocou. Reconhecer os nossos erros. Diga, reconhecer os nossos erros. Fala a verdade, irmão, como é fácil a gente achar os erros dos outros, não é? Não, estou olhando ali aquela menina, ela é... E aquele rapaz, e aquele senhor lá, você viu? Nossa, e aquele outro? Nós sabemos reconhecer o erro de todo mundo. Mas que tal a gente ir até o espelho e dar uma olhada naquilo que nós semeamos, e dar uma olhada naquilo que nós realizamos? Às vezes a pessoa fala assim: mas não foi isso que eu semeei, mas foi isso que você deixou entrar na sua vida. Quantas vezes você deixou o portão aberto, quando você viu tinha um cachorro fazendo xixi lá na porta? O que esse animal está fazendo aí? Não pode falar mal, né? Porque hoje tem Sociedade Protetora dos Animais e tal. Mas de repente, o que ele está fazendo dentro da minha casa? Eu deixei a porta aberta, ele entrou, mas eu não convidei, mas você deixou a porta aberta. Satanás precisa de convite? Só precisa que você deixe a porta aberta, só precisa que você não cuide, só precisa que você dê liberdade. Talvez você nunca foi a um lugar podre, talvez você nunca se meteu com prostituição, talvez você nunca andou em lugares que são errados, talvez você nunca traiu a sua esposa, o seu marido, talvez, só que tem um problema: você só anda com gente podre, só anda com gente que faz coisa errada. E os demônios acompanham quem? As pessoas que estão portando essa deficiência. E aí você está trazendo para sua casa coisas que você não deveria trazer, está focando. Mas apóstolo, eu sou tão certinho, você é tão certinho, por que essas pessoas convivem com você todo dia? Você está convertendo eles? Está liberando eles? Ou está se acomodando com eles? Porque fala a verdade, irmão, quando você não tem hábito de falar palavrão, chega uma pessoa que começa a falar palavrão perto de você, seu ouvido dói ou não dói?
Então você sente que não é legal. E se uma pessoa tem os comentários de causos, né, coisas aí que não encaixam com a sua vida, e você vai deixando, daqui a pouco o seu parâmetro de certo ou errado já está acabando. Você já começa a entrar dentro disso, já começa a achar que é normal, já começa a achar que faz parte, já começa a achar que, puxa vida, né? Acontece, até com as melhores famílias. Já ouviu isso? Até com as melhores famílias acontece. Então a primeira coisa que eu vejo a Bíblia dizendo é fugir da aparência do mal. E como é que eu fujo da aparência do mal? Vou usar uma burca? Não, vou ficar distante desse tipo de comportamento. Mas eu trabalho no lugar. Eu trabalho, não tem problema, mas não leve para sua casa, não conviva, não compartilhe a sua vida com os erros dos outros, ou receba os erros dos outros na sua vida. Feche essa passagem. Reconhecer os nossos erros diante de Deus, pedir perdão. Você viu o que ele falou? Ele vai contando. Esteja, pois, atento os ouvidos, abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel. Ele está intercedendo. Teus servos, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Está intercedendo. E que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai temos pecado. Ele parou de interceder e se colocou agora. Epa, eu preciso do milagre, eu preciso de uma mudança, eu preciso de ter uma estrutura, e eu não vou deixar ficar sujeira nenhuma. Eu não vou dizer quem está errado simplesmente, eu vou dizer que eu estou errado. Vou me apresentar, vou tirar de mim mesmo tudo que possa me distanciar de Deus, porque quem tem aliança com Deus, ouça bem, quem tem aliança com Deus, não dá para ter uma aliança rompida, uma aliança rachada. Quem já teve algum anel na mão que estava quebrado? Já teve algum anel? Esse anel quebrado, que é rachado, quando você vai pegar as coisas, ele acaba mordendo o seu dedo, belisca o seu dedo, e aí dói pra caramba. Não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo. E aí dói demais. E aí você fala, para que eu deixei essa porcaria aqui? Tira. Por quê? Porque um anel, uma aliança que está na sua mão, mas está quebrada, ela só serve para atrapalhar e não para ajudar. Então é hora de restaurar a aliança. Por isso as alianças são fundidas numa peça só, sem emenda, porque ela não está lá para te ferir, ela está lá para te abençoar. E a aliança com Deus é para abençoar a sua vida, é para completar a sua vida, é para restabelecer a sua vida, é para dar a você uma condição de, vamos dizer assim, uma vida apaziguada, abençoada, de realização, de proteção e de vitória. Como é que está a sua aliança hoje com Deus? O arrependimento trará o renovo da aliança do homem para com Deus, e só assim colheremos os frutos desta aliança. Só quando estivermos com uma aliança perfeita. Aliança quebrada não serve. Terceiro, Neemias renova as promessas de Deus. Ele entende, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Se você quebra a aliança, se você peca, o Senhor diz assim: nós ficamos distantes. Mas quando você renova a sua aliança, renova a comunhão, Ele diz: não importa onde você esteja, ainda que você esteja no cabo, longe, distante, ainda que você esteja com problemas complicados, Ele diz: eu vou pelejar a sua causa, eu vou entrar na sua guerra, eu vou entrar na sua família, eu vou entrar no meio dos seus negócios, eu vou entrar no meio das suas dívidas, eu vou entrar no meio da sua saúde, eu vou reativar tudo que está quebrado e tudo que está perdido. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra, é Ele que vela, quer dizer que a palavra de Deus é uma só, que Ele não fica trocando de palavra. Mas infelizmente somos nós que muitas vezes esquecemos das promessas que estão sobre as nossas vidas. Nós é que esquecemos.
Nós é que provocamos o distanciamento, não é ele que sai. Nós é que tomamos essa atitude. Por isso nós podemos dizer que Neemias repassou sua memória, as palavras de Deus para o seu povo. Espera aí, vamos conversar. Se nós estamos fazendo coisas erradas, nós ficamos distantes de Deus. Se nós corrigimos, o Senhor nos abraça, nos protege, nos livra, e aí nós podemos ter a mudança. Será que você tem vivido com menos do que Deus já te prometeu? Quem aqui tem promessas que ainda não aconteceram na vida dele? Eu tenho uma promessa, mas ainda não aconteceu. A palavra de Deus é fiel, justa e verdadeira. Se ela não aconteceu, é hora de nós restaurarmos a sua aliança com Deus. É hora de nós repassarmos, é hora de nós revermos o que é que nós estamos permitindo que está nos distanciando do Senhor, porque Ele diz que a palavra dele é uma só. Não é homem para que minta, filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Então nós precisamos reprogramar, restabelecer. Será que você não tem se esquecido das promessas que estão relacionadas da Bíblia ao seu respeito? Será que a gente não está esquecendo quantas vezes Deus tem falado para nós? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa o que seja. Ele diz, ainda que venha alguma coisa ruim, ela vai servir como trampolim para você chegar mais perto de mim. Você vai ser mantido de uma forma diferente. E nós precisamos trazer isso de volta para o nosso coração. É hora de renovar as promessas de Deus no seu coração, porque quando a promessa de Deus estiver ativa no seu coração, sua fé será capaz de te levar a maiores milagres. Vou ler de novo. Quando as promessas de Deus estiverem ativas no seu coração, sua fé será capaz de te levar aos maiores milagres. Quando eu não acredito mais, quando eu já não acho que vale a pena, quando eu acho que ser certo demais é perda, não é ganho, quando eu acho que as pessoas que estão à minha volta não estão fazendo tudo o que eu estou fazendo, e aí eu começo a julgar, então eu acabo perdendo a fé na promessa, o objetivo da promessa, ou a valia da promessa. Mas quando eu ouço, espera aí, eu tenho direito a uma porta de emprego, eu tenho direito a um trabalho. Tem. Como assim? Onde está escrito isso? Comerás do suor do teu rosto. Como alguém pode comer do suor do rosto se ele não trabalha? Tem que trabalhar. Então, se tem que trabalhar e a promessa de Deus, tem que ter o que para você? Emprego. Tem? Tem. É opcional? Não, não é opcional, tem que ter. Mas então, apóstolo, eu não estou empregado. Então receba em nome do Senhor Jesus Cristo a restauração da sua vida, da promessa de Deus que é infalível, porque essa porta vai se abrir essa semana e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Assuma isso como algo real para os teus dias. Assuma isso. Tome posse. Amado, não importa a tua idade, não importa qual era o teu afazer, não importa se você tinha graduação, não tinha graduação, importa que você está debaixo de uma palavra profética. E se você está debaixo de uma palavra profética, quem faz acontecer é o próprio Deus. Banco dá garantia, mas vira e mexe dá bote. Pessoas aí fora dão garantia, mas vira e mexe dá problema. Ricos e políticos e etc, dá problema. Deus não tem esse problema. Se Ele garantir, Ele garante. Ele é quem entrega, é Ele que multiplica, é Ele que prospera, é Ele que estabelece. Então, acredite no poder dEle, porque Ele é para você. Só isso. Porque quando as promessas de Deus estiverem ativas no seu coração, sua fé será capaz de te levar aos maiores milagres. Ativa quer dizer o quê? Vida. Ela tem que estar com vida. Mas apóstolo, será que eu não estou ameno? Será que eu estou errado? Será que será? Tira todos os serás da sua vida e agora siga a palavra de Deus. Nós temos uma, como é que eu vou dizer assim, uma avaliação, um julgamento que chega a ser pesado, que chega a nos roubar a paz, a tranquilidade, a visão. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele sempre vai fazer o melhor para você. Quarto e último, Neemias entra na intercessão pelo povo. Comportamento. Eles
são teus servos, teu povo que resgataste com a tua grande força, com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje. Quando, irmão? Faze prosperar hoje a teu servo, dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ele precisava de uma resposta quando? Ele ia entrar na presença do rei para fazer um pedido. Quer ver um exemplo? Vamos dizer que você ganha R$2.000 e você tem que ir lá na frente do seu patrão e falar para ele que agora você precisa ganhar 25. Na boa, é normal? É o caso de Neemias. Ele era copeiro, empregado, estava lá para servir o rei, e de repente ele fala: Senhor, hoje eu preciso prosperar na ideia, eu preciso fazer acontecer hoje, e eu vou ter que chegar na frente do rei, vou contar para ele que eu preciso de algumas coisinhas. O que você vai pedir para ele? Eu vou pedir autorização para ficar fora 52 dias. Poxa, tudo bem, tem direito às férias, dá para a gente pegar férias do ano que vem, fazer alguma coisa, tá bom, mas eu preciso também de uma carta. Que carta? Uma autorização para cruzar os outros reinos, porque os reis vão me ver passar por lá e vão me prender. Você precisa de uma autorização. Tá, bom, vou dar autorização. Eu preciso de mais uma coisinha. É o quê? Eu preciso de madeira. Tudo bem, tem 2 tábuas ali. Não, eu preciso de madeira para construir um prédio. Opa, é bastante. E eu preciso também de ferragem. Você precisa de o quê? Uma chave, alguma coisa? Não, eu preciso para, eu tenho um portão que ele deve ter mais ou menos, deixa eu ver, na época que a gente viu lá, deve ter uns 10 metros de largura mais ou menos. Então eu preciso de ferragem para um portãozinho de 10 metros de largura por 5 metros de altura. Quando eu estive lá em Israel, um dos portões que nós passamos por lá, no portão de Java, era assim. Então quer dizer, é um portão pequeno, não é? Eu preciso de pouco ferro. Quer dizer, eu vou pedir madeira, eu vou pedir ferro, eu vou pedir algum material mais, tipo ferramenta para trabalhar com as coisas, eu vou pedir um cavalo, porque eu não tenho cavalo, vou pedir um cavalo, eu vou pedir... É mais do que um aumento de 2.000 para 25. É um aumento de 2.000 para 200, 300 mil reais. Qual é o patrão que vai dar isso? Pois é, o rei deu. Por quê? Porque ele primeiro foi falar com Deus. Primeiro ele fez uma ponte com o Senhor. Primeiro ele foi lá e falou: Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. Eu não vou pedir para o rei, primeiro eu vou pedir para o Senhor. E a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Tem gente lá precisando da tua ajuda. E faze prosperar hoje o teu servo, quer dizer, eu, e dá-lhe, o Senhor me entrega, a graça perante o rei. Aí eu era só o copeiro do rei. Amado, aquele dia era o dia da mudança dele, era o dia da mudança de Jerusalém, era o dia da mudança do povo de Jerusalém, era uma estrutura. O teu servo estava ali e ele fala: puxa vida, ele era só copeiro, ele queria uma mudança para a vida das pessoas que viviam em Jerusalém. Ele estava pedindo um milagre, algo grande, e só Deus poderia trabalhar com isso, só Deus. O que acontece na sua vida que você chama de impossível? Qual é a promessa que você não acredita que possa acontecer? Pois é, para Deus, hoje é fácil. Para Deus, hoje, Ele pode achar graça em você. Ele pode achar que você realmente é servo, que você é fiel, que você é amoroso, que você gosta de falar com Ele, de ler Bíblia, de orar, que você abandonou o mundo para viver a palavra dEle, ou seja, você não se dá ao pecado. Você não finge ser um crente. Você não vem para a igreja para achar defeito nos outros, colocar problema nas costas dos líderes ou qualquer coisa, mas você vem para amar a Deus sobre todas as coisas. Você vem para receber a palavra do Senhor, para mudar a tua história. Ele sabia que para poder ver reconstruídos os muros, restaurar toda a cidade, precisaria de um milagre de Deus. Mas sabia também que Deus só se moveria para entrar com o milagre quando Ele se posicionasse. Enquanto ele estava lá dentro, jejuando, chorando, falando com Deus,
não aconteceu nada. Mas quando ele foi falar com o rei falou para ele: o que me pedes agora? E ele foi sincero: eu preciso de dinheiro, material, né? Eu preciso de tempo, eu preciso de cartas, eu preciso... Ele falou tudo. Nós muitas vezes queremos que Deus mova ao nosso favor, mas não queremos fazer nada. Não queremos nos posicionar naquilo que Deus quer realizar. Ele sabia que para fazer os muros serem erguidos, restaurada a cidade, precisaria de um grande milagre. Mas sabia também que Deus só se moveria na hora certa. Fala para a pessoa do lado: Deus só vai se mover quando você se posicionar. Por isso o clamor de Neemias a Deus era para hoje. Hoje. Diga: hoje o meu clamor vai ser respondido, porque hoje eu tomo uma posição com Deus. Hoje a minha visão deixa de ser pequena para ser sobrenatural, para ir além, para entender os mistérios de Deus. Olha o que ele falou: e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu, copeiro do rei. Você é pequeno? Que bom. Deus gosta de fazer milagres grandes. Que bom que você é pequeno. Ele gosta de pegar o pouco e transformar em muito. Quando a gente olha para isso, a gente fala assim: puxa vida, que loucura. Mas com o cargo que Neemias tinha, seria impossível o rei atender a vontade dele. Mas atendeu, né? Havia ali antes o que? Um clamor a Deus. Havia um posicionamento de Neemias. Neemias tomou atitude hoje. E 52 dias depois, os muros estavam levantados, a cidade estava restaurada, o sacerdócio foi recolocado nos lugares, toda a estrutura espiritual tinha sido alcançada. Ele tinha estabelecido, ele tinha firmado. E essa parte que ele fala, né? Faze prosperar hoje o teu servo. Será que você tem essa determinação para falar com Deus? Senhor, faz prosperar hoje o teu servo. Servo não é aquele que manda, é aquele que obedece. Servo é aquele que se entrega. Ele sabe que ele não é quem está dando ordem, ele é aquele que recebe a ordem e cumpre. É humildade, humilhação, é intimidade, é uma condição diferenciada com Deus. Hoje é o dia da sua mudança, meu irmão. Fala: hoje é o dia da minha mudança. Hoje é o dia do começo da minha realização. Hoje é o dia que Deus preparou para me abençoar. Só depende de mim. Hoje o posicionamento hoje é o atalho usado no caminho da sua vida para um futuro rápido. Repete comigo: o posicionamento hoje é o atalho usado no meu caminho para um futuro rápido. Fala: vai acontecer, Deus vai fazer, porque hoje eu entendo a palavra, coloco em prática e recebo o milagre, em nome de Jesus.